vocês aqui nessa noite. Amém. E para iniciar essa aula, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: uma das coisas que eu tenho a maior preocupação é pregar a palavra como ela foi escrita, o que Deus está dizendo. Eu procuro ler, reler o texto para não falar nada a mais nem nada a menos, porque foi justamente um não no meio de uma palavra que gerou uma complicação espiritual para todo mundo. Quando Deus disse para Adão: não comerás, o diabo certamente não morrerás. Certamente trouxe uma dúvida, uma diferença tão pequena que gerou uma coisa muito grande. Não é verdade? Então nós estamos aqui diante de um assunto muito importante. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, vou me esforçar para que isso aconteça nessa noite. Eu me preocupo muito que nós vivemos uma geração de pregadores que prega as histórias do Antigo Testamento sem conseguir trazer para os nossos dias, e muitas vezes não consegue entronizar Cristo naquela pregação, porque tudo que está no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Você vai ver nessa lição, por exemplo, a conquista de Jericó. Você vê aí que a lei não pôde chegar até Jericó, mas a graça pôde, né? A Bíblia diz que a graça, ela é aquela que nos conduz até a cidade celestial, mas a lei não consegue. Ela é a madrasta, não é verdade? Então nós vamos tentar trabalhar isso aqui hoje com essa história que é muito interessante. Bom, aconteceu quase 3 mil anos atrás essa história, não é verdade? E eu gostaria de dizer para vocês que no caminho, quando saiu do Egito o povo, saíram 603 mil pessoas, 603.550. Saíram do Egito e, por desobediência, todo mundo sabe isso, ficaram perambulando em volta de Canaã. E só conseguiu entrar em Canaã 2 pessoas. É justamente aí onde nós devemos tomar cuidado e temer. Se sai do Egito 603.550 e só entra 2, nós devemos tomar cuidado. Muito bem. Aquele que conduziu aquele povo durante muito tempo no deserto, Deus chama ele e diz assim: sobe ao monte e olha aí a planície, olha Jericó, olha as cidades, olha lá Canaã, que eu prometi ao povo, mas você não vai entrar. O líder não vai entrar. E tem muita gente que começa a pregar, e eu me assusto com essas pregações, que não é que está errada, mas temos que tomar cuidado com o que nós estamos pregando, que diz assim: Moisés não entrou porque bateu na rocha, Moisés não entrou porque fez isso e aquilo. Claro que tudo isso contribuiu, mas na verdade Deus estava mostrando que Moisés fazia parte de um pacto de lei, e a lei não podia alcançar a bênção. A lei não poderia de maneira nenhuma alcançar Canaã. Então a história de Moisés, Deus assim encerra ali. Pronto, a lei só vai até aqui. Ou seja, a lei é impotente para salvar o homem. O homem precisa da graça de Jesus. Para ele chegar ao céu, ele precisa ser agraciado por Deus. Por isso que a Bíblia diz que é pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora, a lei é ruim? Negativo. A lei é boa. Ela nos apresenta o nosso estado. Ela apresenta que nós não conseguimos alcançar a Deus através das obras. Precisamos depender dele pela fé. Então vamos lá. Bom, esta lição, Paulo disse em 1 Coríntios que toda a lição do Antigo Testamento serve para nos instruir, para demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. O autor aos Hebreus usou a fé da antiguidade para nos incentivar na nossa caminhada de fé. Entre estes exemplos aparece esta simples afirmação: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias.
Vamos analisar a vitória dos israelitas sobre Jericó como um exemplo para a nossa instrução. Bom, quem sabe entre os irmãos o significado da palavra Jericó? Quem procurou saber